como as trevas espirituais militam em nosso meio. Bom, eu não preciso estar alertando a você sempre disso, porque eu acho que você já percebeu isso através da sua própria família, que as duas instituições mais atacadas na face da terra são aquelas que Deus colocou como modelo para multiplicar o destino profético sobre a vida das pessoas. A primeira delas é a família. Família que é um dos principais sonhos de Deus, revelados na criação em Gênesis, com propósitos específicos muito bem estabelecidos ali. O papel do homem, o papel da mulher, e isso vai discorrendo durante toda a Bíblia, que Deus instituiu a família, para que ali na família os propósitos dele seriam vividos e seriam multiplicados. A bênção dele estaria, o nome dele estaria, seria lembrado em família, festejando através dos ensinos, dos propósitos de Deus, que a família foi criada para a glória de Deus e para usufruir de todas as bênçãos de Deus dos céus sobre a vida delas. E elas deveriam abençoar o mundo que Deus criou, para ser habitado pelas famílias da terra, através dos princípios e valores estabelecidos em Deus. Não preciso dizer para você que a militância constante contra os princípios, valores e modelo original da família estão sendo atacados porque existe uma militância das trevas contra a família. Por quê? Porque o diabo, o adversário, o inimigo das nossas almas, ele não tem poder contra Deus. A batalha espiritual e a guerra espiritual ao qual estamos vivendo e somos alvos todos os dias, não tem a ver com uma briga entre o bem e o mal, relacionado em que no mal está localizado Satanás e no lado do bem está localizado Deus. Por quê? Por um único motivo: Satanás não tem poder contra Deus. A batalha espiritual não está entre Deus e Satanás. Não existe poder maior do que o poder do nosso próprio Deus, porque Ele mesmo é amor, e ninguém consegue superar o poder do amor. Mas, tendo em vista isso, Satanás, ele investe as suas ciladas e setas malignas para destruir aquilo que Deus mais amou, a instituição chamada família. Então ele vai investir de todas as maneiras, através de várias circunstâncias, através da cultura, através da arte, através da música, através das novelas, através dos filmes, através das ideologias que querem ensinar para os nossos filhos, para distorcer o conceito natural e espiritual de Deus sobre a formação e modelo familiar divino, com leis, com políticas, com outros argumentos, para desmoralizar o ser humano e destruí-lo. Logo, destruir, desmoralizar o modelo de Deus para a vida da humanidade. Isso é fato, eu não precisaria nem estar reproduzindo isso de novo, porque você vê isso todo momento, em todas as horas. Em todo momento, em todas as horas. A segunda maior instituição a ser combatida neste mundo, qual é? É aquela protetora das famílias. Porque existe um monte de grupo protegendo um monte de grupo. Então você tem a Sociedade Protetora das Baratas que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial. Você tem? Tem. Você tem a Sociedade Protetora dos Periquitos? Tem. Você tem a Sociedade Protetora dos Animais que são maltratados na rua? Tem. Você tem a sociedade... O que não falta é sociedade protetora. De bicho, de coisas, um monte de coisa. Mas qual é a sociedade protetora da família? Não foi criada por nenhum partido político, não foi criada por ninguém que preserva, surgiu dessa família. A única sociedade protetora da família é o próprio Criador da família, é Deus. Através da sua palavra, Ele estabeleceu não só a estrutura familiar divina, mas também como essas famílias poderiam vencer as ciladas e as estratégias de Satanás contra ela, que são lançadas essas militâncias todos os dias.
Efésios capítulo 5, 8, nos traz um pouquinho daquilo que vamos compartilhar hoje. Como as trevas espirituais militam em nosso meio. Nós precisamos identificar as trevas que estão tentando agir de maneira sutil na nossa vida, como compartilhamos de manhã, e também como elas estão militando em nosso meio para destruir a nossa vida, para destruir casamentos, para destruir relacionamento entre pais e filhos, para colocar divisão no seio familiar. Nunca vivemos um tempo de tanta divisão familiar, que quando encontramos uma família unida, é tão gostoso, que queremos até fazer parte dela. Queremos que nos adotem. Teve uma época na minha vida que eu pedi a uma família de um amigo, falou assim, vocês não querem me adotar, não? Porque o único lugar que eu tenho paz é aqui com vocês. E acontecia o que era previsto, né? Eu ficava cada vez mais afastado da minha família, e vivia cada vez mais perto dessa família que me adotou, porque princípios e valores que eu sempre sonhei estavam sendo compartilhados naquele lugar. Mas Deus não nos criou para desistirmos da nossa família, para nos afastarmos da nossa família, mas Ele nos criou para sermos a sinalização do reino dEle nas nossas famílias, amém? Então a sua família vai ser próspera e abençoada pelo Senhor, porque você vai levar o Senhor através da sua vida. A sua família vai ser abençoada pelo Senhor e vai levar a bênção dela por onde os seus descendentes estiverem. A sua família vai voltar a ser honrada, a usufruir da honra. A sua família vai ser um ambiente em que muitas pessoas que estão vivendo sem esperança gostariam e gostarão de estar para serem instrumentos ali. Vocês serão, nós seremos instrumentos de direção, de paz, um modelo de esperança, exatamente o modelo que Deus instituiu como família, amém? Nossos filhos terão sonhos, serão amigos e amigas de Deus, eles estarão nesse mundo transformando, realizando proezas, construindo um reino de paz, amém, irmãos? Os nossos filhos e filhas terão relacionamentos saudáveis, como saudáveis serão os nossos casamentos, amém? A nossa descendência, os nossos netos, ouvirão das nossas bocas as maravilhas que Deus fez e está fazendo, e eles também seguirão a Cristo e terão êxito, serão bem-sucedidos em família, amém? Até que Jesus volte, ou até que voltemos para Jesus. É isso que Deus estabeleceu para as famílias da terra. E é isso que nós vamos compartilhar hoje. Efésios 5,8 diz assim, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Para que isso aconteça e seja uma realidade no nosso meio, para vivermos e compartilharmos esperança com o mundo que está sendo bombardeado pelo reino das trevas, precisamos assumir a nossa verdadeira identidade de filhos da luz, filhos do reino do Pai. A Bíblia Sagrada declara em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Eu preciso ter essa consciência do governo dos céus e o governo das trevas que está militando contra a vida das pessoas, porque Deus ama pessoas. A coisa mais importante que Deus mandou amar depois dele mesmo foram as pessoas. Não é de nos impressionarmos que a militância de Satanás é destruir qualquer coisa que possa gerar vida. E qual é o ambiente que gera vida, fé, ou que foi criado para isso? Para gerar vida, para gerar fé, para gerar segurança, para gerar esperança, para ser semeado na sociedade, homens e mulheres com princípios e valores coletivos, baseados no amor para construir uma sociedade melhor. Onde começa tudo isso? Na família. É lá que começa. E por saber quais são os propósitos e interesses de Deus com a família que Ele criou, o governo das trevas milita contra as nossas famílias. O mundo das trevas espirituais é uma realidade inegável e incontestável. A realidade das trevas espirituais. O Senhor nos convida a entendermos isso. Este é um versículo esclarecedor, porque ele nos mostra no mundo esse momento em que é separado o governo das trevas e o governo da luz. Nesse nosso meio, que nós vivemos físico, está agindo também uma ação de um governo espiritual, que às vezes não podemos enxergar, mas podemos sentir os efeitos dele na nossa própria vida e casa, escravizando os seres humanos a viver de maneira destrutiva os princípios e valores do seu governo, que é maligno. Mas como as trevas espirituais agem especificamente em nosso meio? De que forma nós podemos identificá-la? De que maneira elas tentam afetar a nossa vida
a nossa caminhada, a nossa existência e as nossas famílias. Abra bastante os seus olhos às realidades espirituais da palavra de Deus sobre isso. Primeiro, alguns sinalizadores. Veja alguns exemplos práticos de como o reino das trevas tenta descaracterizar a nossa família e que as forças espirituais tentam destruir o ambiente familiar. Primeiro, você já viu alguém com muitas doenças crônicas, sem diagnóstico e sem explicação na medicina? Quantos já viram isso aqui? Interessante isso, né? Não tem exames, não tem nada, nada pega. Simplesmente ouvimos dos médicos assim, ó, tá tudo ok, tem nenhum problema aqui. Sem explicações e sem diagnósticos. Pesadelos e sonhos ruins decorrentes, gerando medo e insegurança. Quantos já ouviram isso aqui? Insônia ou sonolência incomum, principalmente relacionada às coisas de Deus. Quando você está ministrando daqui é um barato, com essa luzinha, meia luz, um ar-condicionado. Tem gente que dorme em berço esplêndido. A gente ri, mas isso é sério, irmãos. Porque ninguém ri diante da novela, ninguém ri diante do jogo de futebol, ninguém dorme. Ninguém dorme quando tem alguma coisa que interessa de verdade. Na verdade, a gente fica ligadão e consegue narrar o jogo todinho. Uma memória extraordinária. Tem jovens e adolescentes que gravam a série toda. Se pergunta, você viu a série 23? Vi, rapaz. Tira um pouquinho o retorno aqui, filho, tá dando microfonia. Você viu a série 23? Sei, a série 23 fala sobre isso. Não esquece de nada. Mas coisas relacionadas à construção de princípios e valores do reino, se esquece rapidamente. Problemas comportamentais e relacionais constantes dentro de casa. Ninguém se acerta. A comunicação não se acerta, tudo é motivo de briga e discussão. Até um copo quebrado, ou até uma toalha molhada no meio da casa. Ansiedade e falta de paz constante. Ansiedade e falta de paz constante. Crianças perturbadas sem nenhum diagnóstico claro. Às vezes os pais vão de maneira ansiosa na expectativa de ouvir um diagnóstico do psicólogo ou do psiquiatra. Por quê? Quando você tem um diagnóstico, você tem um alívio. Pode ser que você vai caracterizar defeito de fábrica, e geralmente é isso que os pais querem. Olha só, o que meu filho tem e minha filha tem? Não, seu filho não tem nada. Sua filha não tem nada. E nós vivemos um momento em que, para descaracterizar alguma ação espiritual diabólica sobre a vida, a gente quer logo um diagnóstico. E geralmente o que vem é o tal do TDAH. Transtornos, déficit de atenção e hiperatividade. Não, a criança só é criança. Na nossa época, se fosse diagnosticar TDAH, meu irmão, estava todo mundo aqui laudado. Todo mundo aqui laudado. Sobe criança, desce criança e corre e pula. Aí a primeira pergunta que eu faço assim, como está a base da alimentação dessa criança, mãe? Come muito doce? Come. Então, mãe, corta o doce. Corta um pouquinho doce. Mas tem crianças que estão sendo atacadas mesmo pelo governo das trevas. E olha quem está falando para você aqui, hoje é um homem, um adulto que foi criança e viveu e viu coisas mirabolantes nesse meio, porque eu vivi lá. A minha família me inseriu nesse meio lá. E eu vi coisas que você duvidaria se eu não estivesse aqui como alguém que você conhece e compartilhasse com você. Crianças perturbadas e sem nenhum diagnóstico claro. Movimento de objetos físicos de forma não natural dentro de casa. E pessoas que não acreditaram em você quando você falou isso. Presença de odores nauseantes, estonteantes e inexplicáveis. Não tem diagnóstico de sinusite lá. Você sente esse cheiro. E alguns, quando você pergunta, que cheiro é esse que você está sentindo? Geralmente eles dizem assim, um cheiro de morte. Eles não conseguem explicar que cheiro é esse, de forma clara, mas eles conseguem identificar que está proporcionalmente ligado a algo ruim, tenebroso e à morte. Pessoas com náuseas e dores de cabeça contínuas, sem nenhum diagnóstico e sem nenhuma explicação. Acordam perturbadas, têm um sono perturbado e vive com a perturbação achando que isto é comum. Sonhos e visões aterrorizantes que cercam o nosso dia e a nossa noite. Sequências de perdas e derrotas, acidentes e fracassos na vida.
não tem uma história feliz para contar, nem na sua própria vida, nem nos seus descendentes, que foram marcados por tragédias constantes. Irmãos, preste atenção numa coisa. A Bíblia fala do reino das trevas e do reino dos céus. A Bíblia fala sobre a militância contra as pessoas. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz que ele veio para trazer vida, e vida em abundância. Ninguém que vive dessa maneira está usufruindo ou vivendo do cuidado, da presença e da influência do governo dos céus. Não está vivendo. Não estou dizendo que nós não teremos lutas, que nós não teremos tentações. Eu estou dizendo sobre a militância de Satanás sobre a nossa vida para tirar fé, esperança e amor da nossa existência. Para desistirmos da vida, da caminhada, para desistirmos de tudo aquilo que Deus nos deu, começamos a achar que tudo que está ao nosso redor não serve para nada e Deus é um grande brincalhão e fanfarrão que nos colocou aqui somente para sofrer. Muitas pessoas pensam assim, porque o governo das trevas já influenciou a sua mente para que pudesse só olhar pelas influências que receberam a catástrofe que está rodeando o mundo e a terra. O mundo é dos malandros, é dos espertos. Não, o mundo é de muita gente boa que está militando como estão militando hoje, para que pessoas que cometeram crime não saiam das prisões. Você já viu a cena do governo das trevas hoje? Desembargador manda soltar, desembargador manda prender, desembargador manda soltar, desembargador manda prender. E sabe o que me surpreende? É isso acontecer num domingo à tardezinha depois que um Supremo está de férias para ninguém saber de nada. Mas o reino da luz também está ligadão, agindo com graça e justiça, ouvindo as orações de um povo. E a minha oração foi, Senhor, se é injusto que esse homem seja solto, mas se é justo, Pai, se realmente houve, como as evidências mostram, Senhor, que o reino das trevas não impere mais sobre a nossa vida, trazendo caos perante o povo e perante as famílias. Veja aí, em Colossenses 1, 13 e 14, quais são as obras de Jesus. Nós não podemos viver dessa maneira. Jesus tem uma outra proposta, que nós venhamos a viver sobre o seu governo. Colossenses 1, 13 e 14, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. O perdão dos nossos pecados. Esse momento que estamos vivendo, que o mundo está vivendo de caos, nunca foi projeto de Deus para nenhuma família. Projeto de Deus é a presença dele, que gera o fruto dele, que produz tudo aquilo que nós tanto desejamos como família, como paz, segurança, amor, compreensão, salvação, que as famílias vivam em comunhão. Toda a sociedade, nós precisamos entender, está debaixo da ação das trevas, e nós precisamos nos posicionar em relação a isso. C. Peter Wagner, presidente do Ministério Colheita Global, escreveu no seu livro, que diz lá, Oração de Guerra, o seguinte: o objetivo básico de Satanás é impedir que Deus seja glorificado e impedir que os perdidos sejam salvos. O objetivo secundário de Satanás é fazer com que os seres humanos e a sociedade sejam tão miseráveis quanto ele é. Nós não podemos ficar de braços cruzados em relação a isso. Por isso, nós precisamos estar atentos a Satanás e aos seus anjos agindo no mundo. Segunda coisa, o reino de Satanás é conhecido como trevas espirituais. Essas trevas são os ambientes geográficos, as vidas que estão não só recebendo a influência de Satanás, mas sendo escravizadas com aquilo que há de pior, vivendo e usufruindo de tudo aquilo que Deus nunca preparou para elas. E você talvez possa ter achado que o seu destino era viver a desgraça familiar, na descendência familiar, em todas as gerações, como você está vivendo ou viveu no passado. Isso nunca foi projeto de Deus para nenhum ser humano na face da terra. João 3,16 diz que Deus amou o mundo, logo ele amou as famílias. E ele amou de tal maneira que ele doou o seu reino, o reino de luz que está em Cristo Jesus, para nos libertar, para buscar e salvar o que se havia perdido. O reino de Satanás é conhecido como o reino das trevas. O reino de Deus é conhecido como o reino do amor, da fé, da esperança. E nós precisamos decidir
identificar quando esse reino está agindo e decidir em qual reino nós vamos decidir viver. Bom, nas trevas espirituais, nós precisamos entender que Satanás ele age através da cultura. A cultura está sendo estabelecida sobre 7 montes na sociedade. Os modeladores da mentalidade humana, eles agem através desses 7 movimentos que eu vou falar para você, que são conhecidos na nossa rede de igrejas, Espírito, que nós oramos para que Deus entre com a influência trazendo justiça. Não o governo que é implantado por um político que se diz cristão, dando senha para que gente fure a fila, para que outras pessoas continuem lá esperando a sua cirurgia de catarata de varizes. Não é esse reino. O reino que Deus deseja implantar é de justiça para todas as pessoas, sem que ninguém fure fila, porque não precisa furar fila. É só contratar os médicos, parar de roubar, abrir as clínicas, que todo mundo tem a sua vez de cuidado. Não é esse reino que vai trazer benefícios só para aqueles que são de Jesus Cristo. Não, não. O reino de justiça do Pai é para todas as pessoas. Porque é através da bondade do Pai, revelada através dos seus filhos e filhas, que as pessoas vão conhecer que Deus é bom de verdade. Não é através dos privilégiozinhos, disfarçado de propósitos e objetivos futuros para campanhas políticas. Não, esse é o reino das trevas. E a nossa oração é que essas pessoas se convertam, em nome de Jesus. Que elas se convertam em nome de Jesus e o reino da luz volte a habitar nelas. A cultura está estabelecida sobre 7 montes na sociedade. Os modeladores de mentalidade ou formadores de opiniões. Entenda, tudo o que você está pensando hoje tem a ver com esses modeladores. E o reino das trevas, sabendo disso, ele tomou posse disso e ele está usando isso para influenciar o mundo. Se não formos influenciados por Deus e Jesus e pela sua palavra, nós seremos dominados por esses modeladores. Vou dizer para você, primeiro, arte e entretenimento. Artes e entretenimento. Mídia e comunicação. São os modeladores da maneira de pensar e agir. Governo e política. Pessoas se degladiando e se matando dentro do reino de Deus por causa de posicionamento político e partidário. E até famílias se separando por causa disso. Ideologias. Economia e negócios. Educação e ciência. Família e logo igreja e religião. Atenção e atuação direta de Satanás e o seu governo das trevas sobre essas coisas. Por isso que a última coisa que você deve fazer é deixar o seu filho ou a sua filha, adolescente ou jovem, abandonado numa rede social, no celular que você deu, ou no meio de comunicação chamado televisão ou séries. Porque por mais que você confie, o reino das trevas estará militando sobre a vida deles e eles ainda não têm a capacidade cognitiva de entender isso. Eles ainda são dominados, como muitos que cresceram e não deveriam ser, pelo não tem nada a ver. Você conhece a frase não tem nada a ver? Muitos pais conhecem, né? Alguns pais e mães estão de cabelo arrepiado porque esse negócio de que não tem nada a ver estão levando a vivê-los numa sociedade que eles não reconhecem. Porque princípios e valores que outrora eram vividos, compartilhados por eles e protegidos, hoje estão na lata do lixo. Por essas novas gerações que estão surgindo a partir dessa ação, modeladores de mentalidade. Terceiro, estamos vivendo num campo de batalha constante, nós precisamos entender isso. Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12, diz assim, a palavra do apóstolo Paulo: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é uma outra coisa que precisa ficar muito clara na nossa mente. A nossa militância, ela acontece onde a Bíblia diz regiões celestiais. Sabe o que significa isso? Nós não temos medida de onde acontece, de onde inicia e de onde termina. A nossa luta é nas regiões celestiais. Isso é muito sério. E ao lermos a palavra de Deus
sobre o poder do maligno neste mundo, entendemos que são demônios organizados em milícias espirituais do reino das trevas. Agindo em regiões geográficas, você pode perceber como a Baixada Fluminense, nunca faltou recursos na Baixada Fluminense, irmãos. Como na Baixada Fluminense tem um povo trabalhador, os maiores líderes na denominação batista, vou falar essa, porque eu não conheço das outras, saíram desta Baixada Fluminense. Os maiores artistas que fizeram sucesso saíram da Baixada Fluminense. Os melhores músicos que eu conheço estão aqui. Os melhores empreendedores saíram desse caos que foi estabelecido. Recursos existem aqui, pessoas do bem, pessoas generosas, pessoas que gostam de trabalhar, pessoas que acordam de madrugada para pegar os ônibus e trabalhar. Na Barra da Tijuca enfrentam um marasmo, de sacrifícios e vivem bem-humoradas, compartilham da sua vida. E nós não temos asfalto, saneamento básico. A beira do trem, se não for limpa pela igreja, vira um caos. Quem você acha que está interessado de implantar isso na parte geográfica e dentro da família? Quem você acha que está fazendo com que a gente desista de sonhar os sonhos de Deus? Existem, sim, potestades agindo em pessoas e em regiões. E a Bíblia vai falar mais, que as trevas espirituais se manifestam em territórios e em corpos, sejam de humanos ou de animais. Eu cansei de ficar ouvindo lorota de teólogos que ficam questionando a palavra de Deus para viver suas filosofias. Eu já desisti disso há muitos anos. Eu decidi olhar para a palavra de Deus e olhar para Jesus e acreditar no que Ele fala, no que Ele deixou para a gente, no que a palavra de Deus sinaliza. Você vai lembrar muito bem dessa história em Marcos 1,15, onde fala do jovem chamado Gadareno. Você lembra dele? Que quando Jesus atravessa o mar para se encontrar com ele, de longe os espíritos malignos veem Jesus, diz assim: o que você quer com a gente, Nazareno? O que você quer com a gente, filho de Deus? O que você quer com a gente, ó Altíssimo? E Jesus começa a dar ordem: eu quero que vocês abandonem aí esse menino. Aí eles falam assim: podemos nos manifestar nos porcos? Podemos, pedem autorização a Jesus para possuírem os animais. E olha que quem anda de bicicleta aqui sabe, lembra que tem cachorro que é endemoniado mesmo, irmão. Quem anda de moto também sabe. Tá tudo tranquilinho, o bendito vai atrás. Teve um cachorro, meu irmão, que bateu de cabeça no carro do pastor Manuel. Acabou de comprar o carro com sacrifício, pagou a sua cartinha de crédito lá. Daqui a pouco veio um cachorro desgovernado, irmão, deu uma cabeçada na porta do carro dele, tá amassado. Pastor Manuel, aquele estava possuído mesmo, pastor Manuel. Vai ver lá, o pessoal está achando que a gente está mentindo, depois você conta a história para eles, né, Andréia? O bicho era suicida, veio correndo e pum, na porta do carro dele, andando. Isso é sério, irmãos, a gente ri porque nós ainda não tomamos a consciência da realidade espiritual. Aí tem dois polos, tem dois posicionamentos. O primeiro é aquele que morre de medo do reino das trevas e acha que até os seus erros é culpa do diabo e do governo das trevas. Não se responsabiliza, esse é um extremo. O outro extremo é daquele que não acredita em nada. Jesus nos convida ao equilíbrio, a gente só encontra equilíbrio nele. Jesus mandou, pode sair espírito. Aí diz lá, que quando Jesus fala com eles, diz assim, não é um espírito só não, é legião. Está passando os porcos, deixa a gente entrar nos porcos, e depois que a gente entrou nos porcos, eles fizeram o papel para os quais eles foram criados. Sabe o que eles fizeram? Se jogaram no abismo e mataram toda a criação de porcos dos fazendeiros daquele lugar. Cumpriu o papel que eles foram colocados nesse mundo para fazer: matar, roubar e destruir. As trevas espirituais se manifestam em territórios e corpos humanos. Nós vemos em Efésios 6, de 10 a 13, quais são as maneiras de vencermos isso. Olha o que o apóstolo Paulo nos alerta: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Perceba que não é no poder primeiro. Fortaleçam-se primeiro em quem? No Senhor, que é o dono do reino da luz. Primeiro fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder depois. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir
no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. As trevas espirituais também se manifestam de uma outra maneira, de maneira sutil e atraente. Vovó já dizia para mim assim, ó, a vovó que veio aqui, nem tudo que reluz é ouro, meu filho, cuidado. E nem todo ouro merece toda a atenção da nossa vida. Ele age de maneira muito sutil, como aprendemos de manhã. O isolamento dos princípios de Deus. As pessoas ficam escandalizadas quando alguém deixa de vir à reunião da igreja. Nós compartilhamos de manhã que o isolamento não começa quando a pessoa parou de frequentar o local onde a igreja de Jesus se reúne para celebrar. Na verdade, o isolamento dela já começou quando ela estava rodeada de pessoas. O isolamento começou quando ela vinha para cá celebrar como igreja, trazia a Bíblia, ouvia canções, lia a palavra aqui, quer dizer, ouvia a palavra aqui, mas o isolamento já aconteceu em casa. Ela já não orava mais a Deus, ela não tinha mais o temor de Deus, Deus não era mais importante para ela, e consequência disso, não tinha mais contato com a palavra dele, não tinha mais contato e sensibilidade a ouvir a voz do Espírito Santo através da palavra e através da própria ação do Espírito Santo. Na verdade, o isolamento aconteceu nos momentos em que as pessoas estavam rodeadas de outras pessoas. Elas vinham para as celebrações, ou elas vêm para as celebrações, mas nada do que é falado faz sentido para elas. Sabe por quê? Porque elas dizem assim, isso aí não tem nada a ver comigo. Isso aí não tem nada a ver comigo. Isso aí que o pastor está falando não tem a ver com a minha vida e com a minha família. Eu não acredito nisso. Elas já estão vivendo de maneira isolada quando elas pararam de dar atenção a pessoas, homens e mulheres, amigos de Deus, que sinalizavam, poxa, isso não está legal o que está acontecendo com você. Olha, essas atitudes não vão levar você a viver a vida que Deus tem para você. Na verdade, o isolamento ele aconteceu no meio da comunidade. As trevas espirituais também agem de maneira sutil e atraente. 2 Coríntios 11, 14, o apóstolo Paulo sabia dessa realidade espiritual e nos alertou. Ele diz assim, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. A razão pelas quais muitas vezes é difícil identificar a ação das trevas espirituais no nosso mundo é porque Satanás é o mestre do disfarce. Ele sabe agir de maneira muito sutil. Ele sabe como conquistar o coração das pessoas. Ele sabe como pegar a fraqueza de uma família e começar a disseminar as suas setas de discórdia e de reino das trevas sobre aqueles que estão fora da cobertura de Cristo Jesus. Eu não tenho poder para trazer cobertura para a vida espiritual de ninguém, somente da minha família, porque eu estou debaixo da cobertura de Cristo Jesus. Qualquer outro homem e mulher precisa entender isso. E nós só entenderemos isso se nós conhecermos muito bem o reino da luz. Por que as nossas famílias estão sendo destruídas? Porque nós conhecemos pouco o reino das trevas e nada conhecemos do reino da luz e do rei do reino da luz. Por isso que nós nos tornamos alvos fáceis. Por isso tanta movimentação e agitação numa campanha como essa. Por isso tanta preocupação, tanto desconforto. Porque Satanás sabe que a partir do momento que um pai, que uma mãe ou que um filho decidir enxergar o reino de Deus e qual é o projeto de Deus para a sua vida e para as suas famílias, eles serão libertos das suas garras e do seu domínio escravizatório. Por isso ele investe tanto na vida das pessoas. Mas o Senhor tem uma nova proposta para a gente. Como você e sua família podem manter a consciência alerta das trevas espirituais? Vamos juntos. Primeiro, nunca ignore as orientações da palavra de Deus. Decida viver o reino da luz e a influência dele. É uma escolha. Não existe possibilidade de construirmos um lar estabelecido por tudo aquilo que desejamos viver no lar, se não vivermos com o autor de tudo aquilo que desejamos viver no lar. Deus enviou Jesus, Ele é o Senhor das famílias. Independentemente de se sua família estar vivendo debaixo da ação de Jesus ou não, entenda uma verdade. Ela foi criada para viver sob a influência, poder e cuidado de Deus na pessoa de Jesus e pelo poder do Espírito Santo de Deus. E o fato de não estarmos vivendo da maneira pela qual a nossa família foi criada,
não nos leva à perdição total se ainda há vida na gente. Porque Deus está sinalizando em Cristo Jesus, através do Espírito Santo dele, para tomarmos decisões importantes a partir de hoje. Decisões que vão mudar a nossa história, decisões que vão mudar a nossa vida. Nunca ignore as orientações da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque as orientações da palavra de Deus trazem verdade e restauração. As orientações da palavra de Deus são a maior demonstração de amor e cuidado de Deus para dar direcionamento para as famílias na terra. Lá nós sabemos como desenvolver o papel como homens na família, como filhos, como filhas, como esposa, como provedores, aonde cada coisa precisa ficar no seu lugar. E a palavra de Deus tem poder, porque é através da palavra, do testemunho da palavra, na obediência à palavra, Deus atua trazendo o governo dos céus para dentro da nossa própria casa. Quando há um ambiente de culto, de adoração e de valorização à palavra do próprio Deus. Nunca se esqueça que através da palavra de Deus, tudo que nós estamos vendo aqui foi criado. Olha para o sol, está quente, né? Época agora, deveria estar um frio, mas está quente, não sabe? Aquele sol saiu da boca de Deus. Deus falou assim, haja luz e puf, houve luz. Nunca se esqueça disso. É esse Deus que quer ser Senhor da nossa família. É aquele que sabe o nome de todas as estrelas, que disse para Jó lá na Bíblia, enquanto Jó estava argumentando sobre o sofrimento dele, onde Deus bota ele sentadinho e diz assim, vem cá, onde você estava quando eu dei nome a todas as estrelas desse planeta? Onde você estava? Eu conheço cada grão de areia que existe na face dessa terra. Aonde você estava quando eu criei os luminares? Deus começa a trazer Jó para uma realidade que Jó estava esquecendo um pouquinho, e também, quem não esqueceria, diante de tanto sofrimento, já deveria estar de maneira alucinógena vivendo por causa da dor que ele sentia em seu corpo e por todas as perdas que ele tinha sofrido. Mas Deus se apresenta para ele como aquele que criou todas as coisas e poderia restaurar a vida de Jó e a sua família. Mesmo diante de toda a dor, ele poderia trazer novos propósitos de vida. Então, por favor, não ignore as orientações da palavra de Deus. João 8,32. Vamos ler juntos? Vamos lá. A Bíblia revela a verdade de Deus para nós. Eu decidi há algum tempo não viver a minha verdade em família mais. Essa é a briga de quem quer ter razão. Eu decidi não viver mais a minha verdade, mas eu decidi que todos estivessem vivendo a verdade de Deus, porque só ela constrói, liberta, cura, restaura e produz o ambiente que nós queremos viver. O ambiente que desejamos viver só é possível se a pessoa que cria esse ambiente estiver presente lá, Jesus Cristo, e ele se revela também através da sua palavra. Muitos veem a Bíblia somente como uma fonte de recursos literários, alguns registros históricos, alguma historinha da carochinha que alguém contou, interessante. Pessoas que pensam assim, eu pergunto, no que é que você acredita? Nos livros de filosofia que foi feito também por mãos humanas? Nos conceitos teológicos criados por aqueles que usam um método histórico crítico para criticar a própria Bíblia? Para dizer que ela não é a palavra de Deus, que ela contém a palavra de Deus? Vai ver a vida dessas pessoas e veja como elas estão vivendo em família, primeiramente, e depois como elas se relacionam com Deus. Procura ver como é que estão essas pessoas. Procura compartilhar, se elas deixarem, como o coração delas está amargurado de tristeza, frustração e orfandade em relação a Deus, ao ponto delas quererem se colocar acima de Deus, conhecedores do bem e do mal e divulgadores da verdade plena a partir deles. Conhece pessoas assim? Eu conheço muitas pessoas assim. Muita informação não é sinônimo de boa informação. Muita informação não é sinônimo de boa informação, muito menos de sabedoria. Então, nunca ignore as orientações da palavra de Deus. Segundo, busque e cultive sempre discernimento espiritual. Busque e cultive discernimento espiritual. Falamos sobre as regiões celestiais. Olha o que 1 Pedro 5, 8, 9, na parte A do 9 diz. O apóstolo Pedro escreve com propriedade para nós. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Aí ele dá a receita. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Que fé é essa? Fé em mim mesmo?
Fé nos outros? Fé em quem? Fé em Jesus Cristo. Não basta ter fé, precisamos direcionar a nossa fé à pessoa certa, para vivermos fora da influência dos poderes do maligno. Satanás se transveste de anjo de luz. E cuidado, por mais que a gente não perceba os passos que estamos dando para a destruição eterna, saiba que sempre o final dele é matar. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça que o propósito final começa com prazer, começa com engano, começa com satisfação, alimentando o que alimenta o ego e a carne. Mas nunca se esqueça que no final, o propósito dele é matar. O diabo, o inimigo das nossas almas, vem para roubar, matar e destruir. Por que você acha que destruir vem depois de matar? Porque você acha que morrer é o fim, não é? Sim ou não? Muita gente fala assim, eu não vou me decidir ao lado de Jesus, esse reino de luz, sabe por quê? Depois que eu morrer mesmo vai acabar tudo. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia não fala isso não, meu irmão. Quem falou isso para você, eu não sei quem foi que te falou isso não. Mas a palavra de Deus diz que após a morte segue-se o juízo, para vivermos a eternidade com Deus ou vivermos a eternidade sem Deus. A grande questão é que você e eu vamos ter vida eterna para sempre. Sabia disso? Nós vamos ter vida eterna para sempre. Só que a Bíblia diz que uns vão escolher em vida viver a vida eterna com Deus. E muitos estão escolhendo em vida viver a eternidade sem Deus, no reino do diabo, que não foi criado para os seres humanos, mas por livre e espontânea vontade as pessoas estão caminhando a passos largos e prazerosos para o final, que é a destruição. E a destruição é diária. O sofrimento é diário. Busque e cultive o discernimento espiritual, para que você possa voltar a crer. O fato de você não distinguir a ação do inimigo proporciona a possibilidade de torná-lo uma pessoa cada vez mais vulnerável ao governo das trevas. Ah, meu irmão, eu sinto o cheiro. Um ambiente hostil, de maledicência, de destruição e fofoca, de conflitos constantes, aonde pessoas torcem para que haja mais briga, destruição, aonde o sucesso do outro não é celebrado porque não se identifica com o sucesso do outro, mas cheios de ciúmes, a caracterização básica do reino das trevas agindo. E sabe que tem muitas pessoas que não acreditam nisso, até que elas começam a viver isso no próprio relacionamento delas. Porque a maior verdade que Satanás quer colocar no nosso coração é não darmos credibilidade que isso é uma realidade. Aí você encontra pessoas assim, pastor, eu nunca acreditei nisso, até que atingiu a minha casa, a minha vida e a minha família. Que pena, poderia ter dado ouvido à palavra de Deus, poderia receber e cultivar o discernimento espiritual, porque o mundo não é somente aquilo que estamos vendo. Senhor, nos dê olhos espirituais, amém? Nos dê olhos naturais para enxergarmos a necessidade da nossa família, mas nos dê olhos espirituais para dar direção à nossa família, amém? Para combatermos de maneira astuta as ideologias de Satanás que entram para destruir a nossa casa e a nossa família. Hebreus capítulo 5, versículos 13 e 14, diz assim: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Você consegue discernir o bem do mal? O apóstolo Paulo estava falando aqui de maturidade espiritual. Consegue discernir um ambiente onde o reino das trevas está investindo e onde o reino da luz está tentando sinalizar a salvação? Irmãos, nós não podemos amar menos aquilo que Deus amou mais. Nós não podemos cuidar menos daquilo que Deus cuidou ao extremo e deu a sua própria vida. Família é um presente de Deus. Nós não podemos deixar a nossa família sem direção e sem cuidado. Nós não podemos abandonar os nossos filhos, as nossas esposas e esposos à mercê do governo das trevas. Você acha que casamento, a preocupação é só a festa e que você vai celebrar porque depois vai para uma lua de mel? O casamento não foi feito num casamento, é algo celestial.
para ser vivido e compartilhado princípios espirituais de sinalização de Deus no mundo. A primeira coisa que eu compartilho com casais que me procuram dizer assim: você entende que o casamento não foi feito para viver e ter um fim em si mesmo. Deus disse a Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus estava dizendo para Abraão? Abraão, a partir do que eu sou para você, o que eu vou fazer na sua família, as famílias da terra verão, encontrarão esperança, direção, e elas seguirão a mim através do seu exemplo. A sua família é sinalização de luz, assim como a minha, de acolhimento, de proteção, de ensino de princípios e valores. Não é à toa que em Deuteronômio, capítulo 6, é outra mensagem, mas diz para não desistirmos dos nossos filhos, ensinar as leis de Deus, os princípios de Deus, assentado, quando se levanta, deitado, quando for dormir e andando pelo caminho. Porque o reino das trevas investiria 24 horas por dia na vida dos nossos filhos. Você acha que Satanás não investe 24 horas por dia na minha vida como marido e como pai? Você acha que eu sou mais assim com Deus do que você? Eu dependo de Deus tanto quanto você, meu irmão. E quanto mais próximo de Deus, em vocações e missões, mais investimento de Satanás. Porque se ele derruba o líder, ele derruba todo mundo. Sabe como é que ele destrói uma família? Sabe como é que Satanás destrói uma família? Sabe como? Pegando o líder daquela família, o marido. É assim que ele destrói uma família. Com vícios, com compulsões, levando ele para o reino das trevas. O filho perde a referência. A mulher perde a confiança e a esperança. As pessoas que admiravam outrora passam a dizer: mais um safado. É assim que ele faz. E aí aquela esposa que vivia constante e firme com ele no Senhor, sabe o que ela faz? Quer saber de uma coisa? A culpa é de Deus mesmo. Eu era leal e fiel, ela acha que tem a ver com ela. Aí ela vai viver a vida também, aí aquele lar que foi consagrado ao Senhor para viver na luz, começa a viver das trevas. E o que acha que esse lar vai colher? Investidas de Satanás nas trevas. Por isso que nós vemos filhos de pastores e líderes tentando suicídio, tentando se matar, porque o reino das trevas entrou por causa dele. Porque ele, sabe o que ele fez? Parou de discernir espiritualmente as seduções. Ninguém tropeça numa grande rocha, meu irmão. Sabe onde a gente tropeça? Pequenas pedrinhas. Cuidado, veja as trevas que há em você. Peça discernimento espiritual. Confesse para alguém de sua confiança. Decida abandonar e mudar antes que seja tarde demais. O que está em jogo, antes fosse somente a nossa vida. Antes fosse somente a nossa vida. O que está em jogo é a família daquilo que nós dizemos através de palavras que nós mais amamos. Hebreus 5, 13 e 14 nos desperta para essa realidade, exercício constante. Terceiro, reconheça a existência de poderes espirituais malignos no mundo. Reconheça, eles existem, estão trabalhando neste momento. Tiago 4,7, a palavra de Deus diz assim: como vencer isso? Portanto, submetam-se a Deus. É o suficiente? Não. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. A nossa casa, a partir da nossa vida, precisa se submeter a Deus. Submetam-se a Deus. E depois, nosso papel, resistir ao diabo. Ele investe muito. Ele sabe qual é o nosso calcanhar de Aquiles. Ele não vai desistir, porque ele sabe que ele ainda tem um tempinho. Eu não sei quanto, mas ele sabe que tem. E é o suficiente para ele investir na vida de mais uma família e de mais uma pessoa. Muitas pessoas preferem negar a existência e atividades das trevas espirituais. E o pior não é isso. É negar as influências e os propósitos de Deus para proteger, restaurar e resgatar as famílias. Por isso que nós lutamos pelas famílias, sim. Por isso que nós somos a favor do casamento. Por isso que nós orientamos as nossas meninas e rapazes para ter vida sexual só após o casamento. Por isso que nós orientamos para escolher pessoas a partir dos princípios e valores, e não somente a partir da estética e do corpo físico. Por isso que nós questionamos, sim, quando pessoas se aproximam com a intenção de casar, quais são as verdadeiras intenções. Sabe por quê? Porque é a partir daí que você vai ver se essa pessoa ela tem consciência do principal propósito para o qual Deus criou a instituição da família através do casamento. Porque ninguém casa para ser mal-sucedido, irmãos. Ninguém casa para ter filhos destruídos por Satanás. Ninguém constituiu uma família só para ter uma casa bonita. Ninguém foi diante de testemunhas
para somente usufruir de um dia na festa e todos os outros dias ser uma desgraça até que a morte nos separe. Ninguém criou família para isso. Está no nosso DNA viver em família. Está no nosso DNA ver os filhos à mesa. Está no nosso DNA poder compartilhar um dia da semana e ver todos reunidos brincando. Está no nosso DNA ver a nossa geração se perpetuando em amor. Está no nosso DNA, sabe por quê? Porque é o DNA espiritual de Deus. Quarto, abstenha-se da prática consciente, voluntária e maliciosa do pecado. Vou repetir, abstenha-se. Sabe o que é isso? Fuja, abandone, não busque. Abstenha-se da prática consciente, voluntária e maliciosa do pecado, planejamento do pecado. Olha o que a palavra de Deus em 1 João 2,1 nos orienta para vencermos as investidas das trevas espirituais sobre a nossa família. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos o intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Trabalhar a legalidade. Use algum verso para isso, meu irmão. Jesus sempre usou a palavra de Deus para vencer as investidas de Satanás. Satanás falava assim, está escrito. Jesus falava assim em Mateus 4 e Lucas 4. Também está escrito. O reino das trevas utilizando a palavra do reino da luz para perverter um dos dias mais importantes da humanidade, na minha visão. É o dia da tentação de Cristo, lá em Mateus 4 e Lucas 4. Onde Satanás não foi colocar em xeque a espiritualidade de Jesus ou a divindade de Jesus. Não. Ele foi combater a humanidade de Jesus. Porque ele sabia que se Jesus, que se despiu de todo o seu poder, vencesse sendo homem, carne, as ciladas de Satanás, ele perderia novamente todo o controle que foi dado no jardim do Éden para a humanidade de livre e espontânea vontade através da obediência à sugestão da serpente de Adão e Eva e a desobediência a Deus quando disse, não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal. A maior decepção para Satanás e tragédia era Jesus como homem que foi, somente como homem, escolher e preferir construir uma família a partir do governo de Deus, sem usar os seus poderes para benefício próprio. E aí Satanás investe na humanidade de Jesus. Olha, dê atenção à tua humanidade, transforme pedras em pães. Olha, por favor, abra mão aí nesse momento, olha, se lance daqui, tente o Senhor seu Deus, utilize a sua vida de maneira irresponsável. Comece a andar por caminhos tortuosos. Comece a ter prazer no pecado, achando que Deus sempre vai te perdoar. Lança-te daqui, porque Ele dará ordens aos seus anjos para que você não caia lá e se espatife. Aí sabe o que Jesus respondeu para ele? Não tentarás o Senhor vosso Deus, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus está escrito, enquanto homem que foi. E por fim ele diz, vamos fazer o seguinte... Está vendo esses governos aqui? E ele levou Jesus para o alto e mostrou todos os governos da terra. Sabe por quê? Porque o domínio foi dado pelos seres humanos lá em Gênesis para ele. Ele tinha o poder mesmo. Ele não estava blefando, não. Ele poderia dar para Jesus todos os governos deste mundo, porque Deus permitiu. No momento em que ele seduziu o coração dos seres humanos, em que a chave de governo que foi dado para o homem e para a mulher, fosse dado para Satanás. E aí naquele momento Jesus diz assim, ele diz para Jesus, se ajoelhado, se curvado agora, me adorares, eu te darei tudo isso que está aqui. Poder, desejo de poder, reconhecimento, status, riqueza. Jesus falou assim, mas também está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Sai daqui. E diz que Satanás se retirou, os anjos vieram, e servir ao Jesus homem que venceu o pecado e a tentação na carne até o último momento. Satanás investe na nossa humanidade, irmãos. Sabe por quê? Porque quando ele encontra um ser humano comum, cheio da presença do Espírito Santo de Deus, e ele é cheio da presença do Espírito Santo de Deus, não é porque ele é mais forte, é porque ele é fraco. E ele precisa da graça agindo de maneira atuante, redimindo a vida do ser humano. E ele é controlado pelo Espírito Santo e ele vence as investidas de Satanás.
Deus, ele serve aos seus filhos. Satanás, ele não admite isso. Ele não admite que seres humanos comuns como nós possamos vencer ele na face dele. Ele não admite isso. Mas nós só conseguimos se estivermos totalmente dependentes de Cristo Jesus, que tem todo o poder. Nós não temos poder, ele tem poder. Nós não podemos, ele pode. Nós não conseguimos, ele já conseguiu. Quinto e último, esteja atento às áreas de atuação de Satanás no mundo e na sua casa, à sua volta. Esteja atento às áreas de atuação de Satanás no mundo, porque vai chegar lá se a gente não ficar atento na nossa casa. É muito sutil. Olha o que diz a palavra do Senhor, em João 12:31. Jesus diz que o diabo é príncipe deste mundo. Tudo que diz respeito ao mundo espiritual, que não está sob o domínio direto de Deus, está consequentemente debaixo do poder, da influência e da opressão do maligno. 1 João 2,16 diz assim: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas provém de onde? Do mundo. Trevas espirituais diz respeito ao governo e ao reino de Satanás e seus demônios, que estão agindo todos os dias para destruir aquilo que Deus mais amou. A conclusão que nós chegamos, ou podemos chegar nessa noite, portanto, é: não se deixe intimidar pelas trevas. Reconheça a existência, decida o seu lado e saiba que o projeto de Deus para a nossa vida e para as nossas famílias não tem a ver com nada mais e nada menos do que com aquilo que Deus conquistou na cruz do Calvário para a humanidade. Jesus conquistou muitas coisas boas, mas só podemos usufruir delas se estivermos abertos para que o reino de Deus, ele viva em nós e através de nós. A palavra de Deus nos afirma em 1 João 4,4. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. Vocês são de Deus e venceram. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está. A pergunta é: o que está em você? A declaração ali é para aqueles que já entenderam o reino de Deus, que por causa da sua incapacidade de vencer o reino das trevas, e também atraídos pelo grande amor e cuidado de Deus, não por medo do reino das trevas, mas entenderam que Deus tem sempre o projeto melhor, decidiram receber o presente maior que é Cristo Jesus. Romanos 8, 37 e 39 diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio, sublinha isso, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não seja negligente e passivo em relação às estratégias sutis do inimigo no mundo e no nosso lar, através da nossa vida. Ele veio e Deus, em Jesus, esclareceu qual é a sua obra. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Ao contrário disso, nós só podemos resistir e viver às ciladas de Satanás, sem que elas gerem consequências mais graves sobre nós, se estivermos sob o cuidado, a direção e o senhorio de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Rapidamente eu quero me dirigir a você que entendeu isso nessa noite. Não é por muito falar que você vai entender isso. É pela ação do Espírito Santo de Deus. A pergunta é bem simples porque eu quero orar por você. Você deseja fazer parte do reino de Deus em Cristo Jesus? Você deseja receber o bem maior de Deus, que é Cristo Jesus, na sua vida? Você deseja se arrepender dos seus pecados a partir de hoje
e viver em comunhão com Deus, aí aonde você está, eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos. E eu quero orar por você nessa noite, se assim você deseja. Olha, eu quero Jesus. Deus abençoe você, minha filha. Existe mais alguém? Eu quero Jesus nessa noite. Eu não quero mais viver uma vida que não seja somente a vida que Deus conquistou para mim em Cristo Jesus. Existe mais alguém que deseja? Hoje eu quero Jesus. Eu quero viver o reino dele na minha vida e na minha família. Isso é um presente. Eu não vou me estender, eu não vou fazer apelos, porque o reino do Pai é o reino da bondade. Aqueles que querem desfrutar dele precisam acessar esse reino a partir dos princípios que ele estabeleceu. Pela última vez, você deseja fazer parte do reino da luz em Cristo Jesus, entregando a sua vida a ele e reconhecendo ele como Senhor e Salvador? Levante a sua mão onde você está e eu quero orar com você e por você nessa noite. Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Te damos graças porque não somos mais ignorantes em relação às verdades espirituais de como o teu governo atua, mas também de como Satanás atua contra as nossas famílias. E se decidirmos nessa noite continuar vivendo as influências de Satanás, a responsabilidade é toda nossa, mas que por graça e misericórdia o Senhor venha cobrir, acolher aquelas famílias que hoje, através de cada vida que aqui está, como esta que levantou as suas mãos, desejam receber o Senhor como Senhor e Salvador. Desejaram valorizar a tua palavra e a tua presença sendo revelada nessa noite. E a partir de hoje, construir a vida, tendo a direção do Senhor e a influência do teu reino para construírem as suas vidas e construírem as suas famílias. Que o Senhor abençoe com graça, misericórdia, empoderamento dos céus pelo Espírito Santo. E nenhuma seta, influência maligna tenha mais eficácia sobre a vida desses irmãos e irmãs e também sobre as decisões que eles tomaram de seguir o Senhor. Guarde a mente, o coração, as emoções e os conduza em paz para mais perto do Senhor todos os dias da sua existência e que as suas famílias e as suas descendências sejam bem-sucedidas no Senhor e desfrutem da tua presença e do melhor que o Senhor tem para dar para os seus filhos aqui nessa terra. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos ao Senhor. Amém e amém.